Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, sextou, estamos aqui já na véspera de Vitória e Fluminense, jogo de amanhã, 4h30 da tarde em Salvador. Fluminense já viaja agora à tarde, já fez seu último treino, sua última atividade no Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês imagens dessa atividade, vou trazer notícias sobre a escalação, notícias envolvendo a substituição de Facundo Bernal, que está suspenso, não pode jogar. Quem vai jogar no lugar dele? Tenho duas notícias sobre isso aí, uma delas exclusiva já para você aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre John Arias. Parece que o Galatasaray ainda não desistiu da contratação do colombiano. Tudo isso e um pouquinho mais a partir de agora. Vem! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC, sexta-feira, tá começando o fim de semana, que seja um fim de semana ainda bom para todos nós, né? Depois do Fluminense empilhar 3 vitórias consecutivas, que consigam um ótimo resultado em Salvador. O Vitória é freguês do Fluminense lá. O Fluminense tem aproveitamento acima de 50% quando enfrenta o Vitória fora de casa no Barradão. Que seja mais uma vitória, ou no mínimo um empatezinho, que também não seria um mau negócio, não. Galera, se inscreve no canal, hein? Não é inscrito? Se inscreve, é de graça, deixa o like também, clica aí embaixo. Se você curte o meu trabalho, se você quer ter conteúdo todo dia de Fluminense e notícias em geral, clica aí na inscrição, clica no like que me ajuda demais e é tudo 0800. Muito obrigado, galera. Bom, vamos lá, né? Vamos falar primeiro de John Arias, porque tem notícia envolvendo o gringo. Olha só, Clube do Exterior deve fazer nova oferta por Arias do Fluminense, diz jornalista. Essa notícia aí, ela está no Netflu. Né, informação do turco Kaan Dursun, que é um jornalista turco especialista em Galatasaray, e aqui está na matéria, os turcos não desistiram do meio atacante do Fluminense. O Galatasaray deve fazer uma nova proposta por John Arias em janeiro. Isso é o que informa o jornalista turco Kaan Dursun, que cobre o clube da cidade de Istambul. Aí a foto do Arias, né? A gente já sabe que o Fluminense recusou proposta no meio do ano, aí na janela de transferências, que chegou a em torno de 12 milhões de euros. O Arias teria ficado meio chateado, mas, segundo uma outra informação que trouxemos essa semana, o Mano Menezes bateu o pé e pediu que ele não fosse negociado, porque ele é fundamental, era fundamental e ainda continua sendo, nessa reação do Fluminense. Vou mostrar para vocês, então, a postagem do tal jornalista que, de ontem para hoje, deu essa informação de que o Galatasaray vai insistir na contratação do Arias. Está aqui, já está traduzido, tá? Isso aqui é no Instagram dele, mas já está traduzido. O Fluminense propôs um novo contrato a John Arias por cerca de 2,5 milhões de euros anualmente. Você traz a notícia sobre o que o Fluminense propôs aí semanas atrás, quando acabou ficando com o Arias. Um valor sugerido pelo Galatasaray no período de transferência de verão. Segundo ele, o Fluminense propôs exatamente o que o Galatasaray pagaria, 2,5 milhões de euros anualmente. Isso aí, cara, dá em torno de 14 milhões de reais por ano para o Arias. Se você fizer a divisão, vai dar 1,3 milhão, 1,2 milhão para o Arias por mês. É o salário que o Fluminense propôs ao Arias, segundo esse jornalista, e que não foi aceito para renovação. Arias, que foi interrompido pela direção, interrompido devido ao fracasso de cumprir a promessa que o clube lhe fez sobre a permissão de transferência. A tradução meio esquisita, né? Para a Europa, durante o processo do Galatasaray, ele ficou chateado, rejeitou a nova oferta de contrato. O Camburuco ainda quer muito Arias. O Camburuco, ele é o técnico do Galatasaray, e o jornalista informa que o cara ainda quer o Arias. O Galatasaray vai perseguir a transferência do Arias no intervalo, na janela, né? Ou seja, ele está dizendo que na próxima janela o Galatasaray vai fazer nova proposta, vai voltar a carga para levar o Arias, que tem multa rescisória com o Fluminense de 50 milhões de euros, mas pelo que se sabe, 12, 15 milhões de euros nessa próxima janela certamente vão balançar e vão, certamente, dá para a gente cravar, que vão tirar o Arias do Fluminense, porque o Mário tem uma espécie de acordo de cavalheiros com ele, mas não pode ser uma proposta muito baixa, né, de 8 milhões ou 10 milhões de euros. Eu acho que nesse patamar o Fluminense não vai topar. Mas chegarem com a grana aí de 15, 18, né, com metas, pelo Arias, eu acho que a gente não vai ver mais John Arias ano que vem no Fluminense, o que seria altamente preocupante, né? Inclusive, alguns dados provam isso na prática. Por exemplo, olha essa notícia aí no Netflu. Atenção, Fluminense
Atenção, Fluminense. O Tricolor não venceu no Brasileiro sem Arias. Não venceu. O atleta está pendurado. Ele é um dos 7 pendurados do Fluminense. Eu vou falar quem são os 7 pendurados já, tá? E aí tem uma lista aqui, ó, que mostra exatamente o seguinte. Sem John Arias, o Fluminense não venceu. Durante o período em que ele disputou a Copa América em 2024 pela seleção da Colômbia, ele desfalcou o Flu em 9 jogos, como também foi suspenso pelo acúmulo de amarelos diante do Corinthians. Ou seja, ficou fora em 9 jogos por causa da Copa América e ficou fora um jogo suspenso contra o Corinthians. Logo, nesses 10 duelos sem Arias, o Fluminense empatou 2 jogos, empatou 2 e perdeu 8. Tudo bem que isso aí, a maior parte aí foi com Fernando Diniz ainda, né? Que tem a lista dos jogos, empate com o Corinthians, empate com o Criciúma, já com Mano Menezes, empate fora, né? Perdeu para o Fortaleza, empatou com o Internacional, perdeu do Grêmio, perdeu do Vitória, perdeu do Flamengo, perdeu do Cruzeiro, perdeu do Atlético Goianiense e perdeu do Botafogo também aqui nessa outra partida lá no primeiro turno do Brasileiro. Então, minha gente, sem Arias no Brasileiro, o Fluminense simplesmente empatou 2 e perdeu 8. Eu acho que isso aí é autoexplicativo sobre a importância que ele tem hoje no time do Fluminense. Falei nos pendurados, né? Quem são os pendurados do Fluminense para o jogo contra o Vitória? Tem 7 jogadores pendurados. Arias, já citado, por isso tem que tomar muito cuidado para que ele não leve terceiro amarelo e o Fluminense não fique sem ele para o jogo seguinte contra o Grêmio, semana que vem no Maracanã. Então, Arias, Ganso, olha que situação, Ganso também pendurado, e o Ganso gosta de reclamar uma barbaridade para levar amarelo, a gente sabe que não é difícil, né? Arias, Ganso, Cauã Elias, Manuel, Marquinhos, Samuel Xavier e o Thiago Silva, que não vai para o jogo, não viajou, né? Ele está fora do jogo. Então, esses 6 que eu citei, Arias, Ganso, Cauã, Manuel, Marquinhos e Samuel, esses 6 vão para o jogo, uns titulares, outros não, e quem levar amarelo desses aí está suspenso para o jogo seguinte. Thiago Silva também está pendurado, mas não está no jogo, e o André foi embora para o Wolverhampton, também pendurado, mas esse aí não tem problema, porque não vai mais receber cartão amarelo jogando aqui no Brasil, né, rapaziada? Bom, deixa eu seguir em frente aqui, porque vamos falar então sobre a escalação para o jogo de amanhã. O Fluminense viaja agora à tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, já viaja agora no meio da tarde, fez o treinamento pela manhã. Tenho imagens e notícias envolvendo escalação do Fluminense. Deixa eu primeiro mostrar para vocês as imagens desse último treino nessa sexta-feira. Começa por esse aí, ó, começa pelo Terence, que nem entrou em campo ainda com o Mano Menezes, mas tá aí nas fotos, tá aí o Manuel. Fotos dessa sexta-feira pela manhã, Thiago Santos, que deve ser titular mais uma vez. Acredito que a zaga ele vai repetir com o Manuel e o Thiago Santos. Thiago Silva está fora. Ou, né, pode pintar uma surpresa com o Ignacio? Pode ser. Tomara que esse moleque aí esteja relacionado, pelo menos o Isaac, né? Continuar vendo as imagens aí. O Guga aí que está de volta, né? Chegou a sentir no último jogo, não participou, não foi nem relacionado. Marquinhos, mas Guga está treinando. Aparentemente vai para o jogo. Samuel e Germancano. Olha o Vitor Hugo do lado esquerdo. Vitor Hugo, hein? Vitor Hugo, que é uma possibilidade de substituição para o Facundo Bernal. Vou dar essa notícia já. Deixa eu acabar de ver aqui as imagens e eu vou explicar para vocês o que eu tenho de informação sobre essa substituição do Bernal. Mais algumas imagens. John Arias apareceu ali. Nonato de máscara. Bernal. Germancano. Cauã Elias com Marcelo ali ao fundo. Olha ali o Ignacio. O Ignacio tem alguma possibilidade de aparecer. Acho que não seria muito coerente, normal, né? Fluminense vindo de 2 jogos sem levar gol, com Manuel e Thiago Santos, ele não vai trocar o Manuel. Na verdade, ele vem de 3 jogos consecutivos sem levar gol, os 3 jogos com essa zaga aí. Ele não vai trocar o Manuel, que até não foi bem contra o Cruzeiro no primeiro jogo com vitória, mas o Fluminense ganhou os 3 jogos e sem levar gol. E o Isaac mais uma vez. Será que o Isaac vai ser relacionado? Tomara, viu? Arias, fotos do Arias, Lima, Cauã Elias. Lima ganhou moral com a galera, né, gente? Todas as imagens de agora há pouco, tá, gente? Treino dessa manhã, dessa sexta-feira, Fluminense viajando agora à tarde para pegar o Vitória amanhã no Barradão. Olha o cara aí, o Fábio, né, gente? Vitor Eudes, você viu ali também o Felipe Alves, Germancano. Então, as imagens de hoje. O que eu tenho de informação envolvendo escalação, gente? O Fluminense vai com a mesma defesa, creio eu, não tem muita dúvida ali. Vai com o Fábio, vai com o Samuel Xavier, Manuel Thiago Santos, e deve ir com o Diogo Barbosa como titular, sim. Marcelo é uma possibilidade? É uma possibilidade, mas o Diogo Barbosa é o favorito a começar jogando. E aí no meio-campo, né, temos informação. Primeiro, essa informação aqui passada pelo Caio Blois, jornalista, meu colega da Trivela,
Suspenso, Bernal dá vaga a jovem destaque de treinos no Fluminense, isso aí está na Trivela. O uruguaio levou o terceiro amarelo e será substituído por Vitor Hugo, pedido de mano que agrada no CT Carlos Castilho. Então, segundo o Caio Blois, Vitor Hugo será o substituto, né, ele cravou, vai ser o substituto do Facundo Bernal, informação do meu colega. E o que eu tenho de informação que complementa essa informação do Caio Blois. Nonato era uma possibilidade. Nonato está aí, inclusive, nas fotos dos treinos de hoje, dos últimos dias, com máscara protetora, já está treinando há mais de 10 dias, normalmente, totalmente integrado aos outros jogadores. Porém, e aí eu tenho essa informação, Nonato não viaja para Salvador. Nonato não foi para a viagem, então Nonato deixa de ser sequer uma hipótese, inclusive no banco de reserva. Eu esperava até que Nonato poderia ser uma possibilidade de jogar como titular, né? Sem o Bernal, ele poderia vir, por exemplo, com o Martinelli como primeiro volante, Nonato e Ganso, ou com Lima completando o meio-campo, Lima jogando mais adiantado, enfim, várias possibilidades, mas com o Nonato sendo uma dessas possibilidades, chegou a ser titular, inclusive, com o Mano Menezes. Mas, outra vez, não estará sequer no banco de reservas, porque não foi relacionado, não viajou para Salvador, creio que por questão de precaução, ele ainda continua não indo para os jogos, né? Porque fez uma cirurgia após a fratura no nariz. Então, o Nonato está fora da viagem, Vitor Hugo, segundo o Caio Blois, será o titular no Facundo Bernal, no lugar dele, e na frente, muito provavelmente, teremos Cauã Elias com John Arias, e aí uma hipótese, né? Se forem 3 no meio-campo, pode começar com Keno, pode começar até com Marquinhos, pode começar com o Lima, completando o meio-campo e sendo esse híbrido entre quarto homem de meio-campo e terceiro atacante. A gente só vai saber a escalação amanhã. Tá bom, gente? São essas notícias de agora. Larga o like, comenta aqui quem você botaria, quem você escalaria. Se inscreve no canal e a gente se vê mais tarde. Valeu!